Fala, meus amigos, tudo beleza? Vamos para mais um bate-papo aqui sem compromisso de um assunto que a galera tava me pedindo bastante, que é sobre os seres abissais. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar, tá bom? Com isso você vai me ajudar bastante a divulgar esse canal. Então, bora lá pro vídeo. Abissal significa profundidade ou abismo. O que seriam os seres abissais? Diferentemente dos seres despertados, que eu já citei bastante aqui nesse canal, que é quando uma guerreira acaba despertando e virando um Yoma um pouco mais forte do que o normal. Os seres abissais normalmente são claymores muito, mas muito fortes, com uma força estrondosa por conta do dígito dessa guerreira, que normalmente é o dígito 1. Então você imagina, um ser despertado já é extremamente forte. Imagina um guerreiro número 1 sendo despertado. Na história, tem 3 seres abissais. O primeiro é o Isley do Norte, que é um dos que mais aparecem no anime. Ele é o antigo número 1 da organização, e eu não sei se ele é bom, se ele é mau. Por quê? Primeiramente, ele despertou por conta própria, para poder acompanhar os seus colegas que despertaram também em batalha. E aí ele não queria ficar sozinho, ele queria guiar esses colegas e acabou decidindo despertar. Segundo, que a partir do momento que ele começa a guiar a Priscila e o Laki, ele para de comer vísceras, né? Ele passa a comer só o necessário mesmo, ele para com a matança, ele não tem aquele instinto que um ser despertado tem. Então ele tem bastante controle, bastante consciência. E outra, ele treinou o Laki exatamente para poder matar a Priscila. Porque a Priscila, assim que ela despertou, o poder dela ficou meio que adormecido. E ela ficou como se fosse uma criança. Então, ele encontrou com a Priscila e logo ele já sentiu aquele poder imenso vindo daquela criança. E ele percebeu que aquele poder estava adormecido. E aí ele decidiu começar a guiar, a andar com ela, a cuidar dela. Até porque se ela despertasse, ele poderia fazer alguma coisa. Na verdade, eu não sei qual era a verdadeira intenção dele. E aí, quando ele viu que ela é mais forte do que ele ainda, ele conseguiu sentir isso, e ele soube que ele não ia conseguir matá-la quando viesse a hora, ele decidiu treinar o Laki a usar a espada e tudo mais, para quando precisasse o Laki ter força suficiente para poder matá-la. Então, por isso que eu não sei dizer pra vocês se ele era bonzinho, se a intenção dele era salvar todo mundo e não deixar um ser tão poderoso à solta, ou se o medo dele era que a Priscila despertasse e tomasse conta de todas as terras, enfim, não sei dizer o que era. A aparência dele como humana, ele tem os cabelos longos e brancos, tem um corpo bem atlético, e a aparência dele desperto é de um cavalo com um arco. Inclusive já apareceu aí no mangá que eu tô narrando, né? E o rosto dele parece que é um elmo. Ele tem o poder de atirar as flechas, e essas flechas perseguem o inimigo. Então ele é um ser abissal muito forte. Outra abissal também, que inclusive apareceu bastante no anime, foi a Rifu do Oeste. Ela também é uma antiga número 1 da organização, e ela fazia o complô com seu namorado, entre aspas, né, chamado Daf. Esse Daf ela conheceu desde a época que eles eram guerreiros. E ele sempre aparentou ser meio abobado. E aí eu creio que ela fala que eles namoram e tal, pra poder ter uma influência, um poder aí sobre ele. Então ele acaba cedendo a todos os caprichos da Rifu. Entre os 3 seres abissais, a Rifu eu acho que é a pior. Ela é muito má. Por quê? O que ela faz? Ela atrai as Claymores e ela tortura as Claymores pra poder fazer com que elas despertem. Então a intenção dela não é nem matar as Claymores, nem comê-las, enfim. É só torturar elas até elas despertarem. E aí aparece aquela cena no anime que a Claire segue uma outra Claymore que tá totalmente machucada ali. E ela acaba na toca aí dessa Rifu. E lá ela encontra a Jen, que é uma outra Claymore que aparece bastante, que é uma personagem bem marcante. Ela já tá quase desperta, o corpo dela tá todo desperto, e ela tá só com a mente humana. E a Claire vai lá e quebra todos os paradigmas, porque a partir do momento que você se transforma totalmente em um ser despertado, você não consegue voltar. E aí a Claire vai lá, abraça ela, dá força pra ela poder retornar. E a Jen vai lá e retorna. Então a Jen fica muito grata a Claire durante todo o anime. Ela fala que a Claire salvou a vida dela e que ela daria a vida pela Claire. Então onde a Claire fosse, ela iria atrás. E realmente, ela deu a vida pela Claire. Ela foi até o fim da vida dela, protegendo a Claire da forma que precisasse.
Então, juntando o poder da Jean, que tava lá na toca, o poder da Claire e da Galatea também, que apareceu lá também atrás da Claire, as três conseguiram meio que se igualar ao poder dos outros dois, que seria a Rifu e o Daffy, que é o seu namorado, né? Então eles batalharam lá e tudo mais, só que ninguém ganhou, ninguém matou ninguém. Quando a Rifu viu que o negócio ia apertar, ela fugiu. Então a Rifu, ela sempre foi muito sádica, né? Ela era má mesmo, ela tinha a intenção de fazer um exército ali de seres despertados, torturava as Claymores para poder fazer com que elas despertassem. Ela mesma selecionava as Claymores fortes ou com alguma característica que ela queria para poder fazer com que elas despertassem. Meu, realmente ela é terrível. A aparência humana da Rifu, você olhando ela, ela parece mais uma criança, né? Ela tem uma franjinha, um rosto bem infantil. Só que ela desperta, ela parece ter vários tentáculos ali e ela consegue atirar projéteis. Então ela é bem forte, mas ela na maioria das vezes utiliza o seu namorado Daffy, que é o seu companheiro, que ela cita várias vezes que ele é namorado dela, provavelmente para persuadir ele, né? Mas enfim, a maioria das vezes ela utiliza o Daffy como escudo e quase não luta. Bom, o último ser abissal, ele não aparece no anime, ele aparece só no mangá, que é a Luciela do Sul. A Luciela, ela foi um experimento da organização junto com a sua irmã Rafaela. A Luciela era número 1 e a Rafaela era número 2 da organização. E as duas eram irmãs. Qual que era a intenção da organização? Pegar aquela ligação entre irmãs e fazer com que uma das Claymores despertasse, enquanto a outra ficava só concentrando para tentar controlar a que despertou, para não exceder aquele limite e conseguir voltar. Esse experimento foi um fracasso, porque a Luciela acabou despertando em determinado momento. Inclusive, neste momento, a Rafaela ela perdeu um olho e ela não se regenerou. Ela podia ter se regenerado, mas ela não regenerou esse olho para poder sempre lembrar da sua irmã. E o objetivo da Rafaela sempre foi tentar acabar com aquilo, porque não fazia sentido nenhum que sua irmã vivesse na forma de um ser despertado. Até porque não era mais a sua irmã ali. E, aparentemente, no fim, ela consegue fazer isso, ela consegue matar a Luciela, mas não foi isso que aconteceu, tá? Eu não vou falar mais, porque vai ser um spoiler monstro do mangá, e eu tô narrando o mangá, se você tá curioso, vai acompanhando o mangá que eu tô narrando, beleza? A aparência da Luciela é de uma moça jovem de uns 20 anos, ela usa um vestido cheio de babados, e ela desperta, ela tem 2 caudas com várias bocas, e ela totalmente desperta, o seu rosto parece de um gato e o seu corpo é cheio de bocas. E essas bocas absorvem todos os golpes. Inclusive na luta dela contra o Weasley atira várias lanças contra ela e ela consegue mastigar essas lanças e essas lanças não a atingem. Aparentemente ela é bem tranquila, assim como o Weasley do Norte. Ela não tem uma tropa, ela não tem aliados, ela é bem antissocial, mas ela lembra apenas de sua irmã por conta da ligação que elas tinham, né? Esses são os seres abissais que aparecem em Claymore. Teoricamente, a Priscila também seria um ser abissal, se ela tivesse desperta totalmente, mas ela estava em um estado adormecido, então ela não se tornou um ser abissal. Inclusive, ela seria o ser abissal mais poderoso do que todos esses que eu citei. Tá? Mas ela acabou que despertou depois só e acabou não tendo esse intuito de ter uma terra, de ter sua terra, de defender sua terra. Então ela não entra aí como um ser abissal, tá bom? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de comentar o que você achou aqui embaixo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.